Olá, bem-vindo a mais um programa Transparência. Hoje o nosso convidado é o vereador Saulo. Obrigado, vereador, por ter vindo. Eu que agradeço, Sérgio, espero poder colaborar com essa programação. É isso aí, os jornalistas convidados são o Rodrigo. Fala sério, Rodrigo. Fala sério, Serginho. Muito obrigado pela oportunidade, pelo convite. Obrigado ao vereador Pastor Saulo também pela oportunidade dessa conversa. E estamos aqui para conversar da melhor forma possível. E o jornalista Edu, duplos íntimos. Vamos falar sério, né, hoje, né, Edu? Sempre, né? Vamos aproveitar aqui o gancho do Rodrigo, né? Vamos falar sério, como sempre, né? É isso aí. Antes de falar com o vereador, Rodrigo, o programa Fala Sério tem uma audiência e um alcance tremendo em Ribeirão, né? Graças a Deus, Serginho. No canal 22 da NET, a gente está com audiência em Ribeirão Preto, Bonfim e Sertãozinho. E também em tempo real pelo site canal20.com.br. Tem gente que assiste, rapaz, até em outros países. Aí a gente recebe ligação de Lisboa e etc. Então, uma audiência muito grande. E também na Rádio 79, segunda a sexta-feira, às 8h20 da manhã, pegando aí para mais de 90 cidades da região de Ribeirão Preto, sempre tentando o máximo possível falar sério. E não é fácil. Então, tá bom. Quem que vai começar? Vamos lá. Eduardo, por favor. Pô, vamos lá. Bom, primeiro agradecer aqui a sua presença, vereador Saulo, conosco aqui para esclarecer mais dúvidas aí da população. Lembro que da última vez que eu estive aqui conversando com você, né, no programa Transparência, estava recente aquele caso da questão das viagens, né? Sim, é verdade. E você pôde explicar muito bem aí a sua posição, né? Mas eu queria saber se você continua, vereador, buscando emendas parlamentares, né? Que você tem uma boa relação aí com o teu partido, então se você continua nessa luta aí por trazer melhorias aqui para a cidade. Com certeza, Eduardo, até porque é uma maneira de nós, vereadores, mostrar serviço para a população. O vereador, muitas das vezes, ele fica com a mão amarrada, ou seja, ele só pode fiscalizar que o executivo, tem que realmente fiscalizar e ver onde que o dinheiro público está sendo usado, e criar leis. Então, não tem outra coisa a não ser feita, a não ser essas duas coisas, que é o princípio do vereador. A parte de requerimento é de autonomia do vereador fazer os requerimentos, que é uma maneira de atender a população da nossa cidade. Agora, quando se trata de emendas parlamentares, cabe a cada vereador correr atrás do prejuízo. Até porque o deputado está ali presente nesses momentos para atender a necessidade das cidades a qual for buscar esse tipo de ajuda. E realmente, por exemplo, tem uma emenda que ela deve chegar agora após as eleições, que é a questão do calçamento do Parque Rubicione, que é um parque que está ali há muitos anos. Infelizmente, só foi feito, acho que a entrada do parque, não sei se vocês conhecem. Eu ia dizer, o parque não está, né? Na verdade, não está, né? Tem nome de parque, né? Tem a placa. Então foi feito ali, não sei como, mas disse que gastaram muito dinheiro só nessa abertura ali, mas o parque não existe. Então, assim, essa emenda que eu consegui é do calçamento, não é do parque todo, mas o calçamento. Cabe agora o Poder Executivo correr atrás do prejuízo também, para tentar fazer com que realmente esse parque saia do papel, né? Não ficar do jeito que está. Ele está quase na mesma situação que a gente tem ali no Morro Cidade da Criança, né? Exatamente. No Jardim Zara, onde é uma área ampla que poderia também ser um parque, né? E até hoje uma área abandonada, né? Já fica a dica para você aí. Corre o risco de acontecer a mesma coisa que com as verbas que vieram para lá, né? Exato. Vieram verbas e... essas verbas sumiram, né? Não, na verdade é que a prefeitura, por não ter o complemento, não usou a verba, porque como é que vai usar essa verba para o calçamento, né? E o resto? Tem que ter a contrapartida. Tem que ter a contrapartida. E outra, a emenda ela tem que ser carimbada. O que significa isso? Por exemplo, o projeto, ele tem que ser, aquele dinheiro tem que ser destinado para aquilo. Não pode haver um desvio. Essa foi uma determinação com o deputado que eu tinha falado, porque assim, se é para benefício do pessoal que mora ali no Paiva, aquele pessoal, então assim, tem que ser uma verba direcionada àquilo, não pode haver desvio.
Porque assim, igual vocês estão comentando, há coisas que chegaram e que não foram feitas nada. Então, aonde foi parar? E tem que houve um remanejamento? Forças, né? Tem que unir forças, inclusive, para a coisa andar, né? Sim. Não ser apenas algo muito pontual, né? Então, assim, o importante de correr atrás disso, de ir atrás desses recursos, para nós é importante, porque é uma maneira de você mostrar serviço para a população. Uhum. Aproveitando o gancho aí desse assunto, vereador, de emenda, o objeto de desejo de qualquer político é o voto, né? É o que mantém o político no cargo. Uhum. Quando o vereador, por exemplo, vai atrás de um parlamentar, tanto estadual como federal, para buscar aí emendas para o município, eu costumo dizer o seguinte: isso é o resultado de um pacto federativo muito ruim, né? Que a maioria dos impostos fica na mão da União, do Estado e quase nada com o município. E tudo hoje o município tem que arcar com a sua responsabilidade. E aí surgem essas emendas, que é justamente uma forma de retomar o dinheiro que saiu do município, em forma de impostos. Mas, enfim, dentro deste raciocínio, quando se vai buscar de um deputado emendas, o que o deputado pede em troca para o vereador? Na verdade, o deputado que, por exemplo, que cede parte das emendas parlamentares que ele tem, na verdade ele quer criar um vínculo com a cidade em trazer aquele benefício. É triste, Rodrigo, quando você fala que é um recurso que já tinha na cidade, porque é por causa dos impostos que pagamos, e esse recurso sai, vai para o poder, para o federal, vai para o estado, enfim, não fica nada no município. Então, assim, é um recurso que de volta através de emendas ou através do próprio governo que manda para a cidade. Mas, assim, a tristeza que traz dentro do nosso coração é isso. É um recurso que deveria ficar na cidade para a gente poder, o atual gestor, poder fazer em benefício da população da nossa cidade. Mas o retorno que cabe a cada deputado que traz uma emenda, que destina uma emenda para a nossa cidade, na verdade é assim, ou porque ele quer aparecer, quer abrir as portas da cidade, quer abrir as portas, ou porque realmente o camarada que está ali exercendo aquele cargo, ele briga pela população. Porque assim, o que me impressiona muitas das vezes é assim, o deputado que é eleito na área de Rio Preto, ele não destina emenda para Ribeirão Preto. Eu vejo o seguinte, eu acho que todos os deputados, sem questionar a questão de sigla partidária, eu acho que todos os deputados, quando um parlamentar, um vereador ou até um próprio prefeito vai em busca de emendas, eu acho que ele tinha que estar com a porta aberta para todos, não só pela cidade que o elegeu. Então, assim, se o deputado está ali realmente para fazer um serviço, prestar um serviço para a população que o colocou ali, então ele faz questão de fazer com que aquela emenda chegue destinada àquele município e que seja feito um bom uso com aquele dinheiro, com aquele recurso. Então, assim, eu acredito que é uma maneira dele aparecer. Quer ou não, ele acaba aparecendo. Não tem como evitar dele não aparecer. Lógico. Você sente dificuldade aqui dentro da Câmara em transitar com os seus pares, né, em torno de criar algum tipo de força aqui dentro, muitas vezes, seja ligado à oposição ou seja ligado à base governista de emplacar seus projetos, porque a gente vê que você tem uma boa visibilidade mais até fora da cidade de Ribeirão Preto do que mesmo aqui dentro de Ribeirão Preto. Você sente essa dificuldade hoje na Câmara? Olha, de um tempo para cá a gente tem tido várias discussões na questão de projetos inconstitucionais. Então, o que acontece? Eu faço parte da Comissão de Justiça e a gente realmente temos visto o tanto de projeto que tem chegado até as nossas mãos. E a maioria deles, muitos deles, aliás, o conteúdo é excelente, mas se torna um projeto inconstitucional. Então, assim,
O vereador, a partir do momento que ele apresenta um projeto, ele tem que, primeiramente, o projeto precisa passar pela Comissão de Justiça. Se não passar pela Comissão de Justiça, o projeto não vai para frente. Então, assim, cada vereador, da maneira com que eu apresento um projeto, eu tenho que correr atrás dos demais vereadores, mostrando para eles, cada vereador, o conteúdo daquele projeto e pedindo o voto dele. É uma maneira do projeto prosperar, uma maneira. Só que assim, não basta eu convencer os vereadores, porque muitas das vezes o conteúdo do projeto é excelente. Mas a partir do momento que ele gera custo para o município, esse projeto já não vai passar. Ele já não vai prosperar. Então, assim, cada vereador, situação ou oposição, dependendo da situação do projeto, tem que haver realmente você ir até o seu colega e pedir o voto, explicar para ele a importância do projeto e pedir o voto desse vereador. Agora, não basta o vereador dizer que vai votar no seu projeto se esse projeto já ficar barrado ali na Comissão de Justiça. Mas cada vereador ele tem que ir em busca, assim, do seu objetivo. Se eu for criar um projeto que vai beneficiar a população da minha cidade, eu tenho que correr atrás do prejuízo, ou seja, eu tenho que correr atrás dos 21 vereadores e pedir o voto deles. Quem vai ser contra ou a favor, aí é a opinião de cada um deles. E quando esse projeto sai vitorioso na Câmara, né, quer dizer, passou pela comissão, quer dizer, não é uma tarefa fácil ser vereador numa hora dessa. Né? Ainda vai ter que convencer a prefeito. Exato, é aí que eu vou chegar. Então, quer dizer, tem que passar pela Comissão de Constituição e Justiça. Tem que convencer a comissão de que o projeto é constitucional. Isso. Às vezes, até não sendo, né, você tem aí uma argumentação. Uma área cinzenta. Exatamente. Vezes, e tem muitos projetos que são assim mesmo. Né? E eu, na minha modesta opinião, eu acho que quando fica na zona cinzenta, eu acho que cabe à comissão dar parecer favorável e o plenário que discuta, né? Pelo menos você agrega a mais visões exatamente nessa discussão. É que mesmo, Rodrigo, ele estando numa área cinzenta, por exemplo, a comissão tem 5 integrantes. Vamos supor, 2 é contra e 3 é a favor. Só o fato de ter já 3 votos, o projeto já vai para o plenário. Se o projeto tem 3 assinaturas, 2 a favor e 1 contra, o projeto ele já tem parecer. Ele já tem parecer. E já é posto em discussão. E já é posto em discussão. O plenário é soberano e o plenário vai decidir se o projeto vai prosperar ou não. E aí que vai minha pergunta. Então, o plenário decidiu que esse projeto deve ser aprovado, aprova, e aí precisa da sanção ou veto do executivo. Exatamente. Que trabalho que o vereador tem que fazer, que é outra zona cinzenta, né? Bem nebulosa. Praticamente, acho que foi não sei se foi na penúltima sessão, não estou me recordando aqui, mas assim, eu até achei engraçado que o vereador Zanferdini, ele subiu na tribuna, houve um questionamento do vereador Beto Canguçu e o vereador disse assim, não, é porque eu descobri os caminhos das pedras. Foi um fato de um projeto que teve aqui na casa, que ele tipo assim, eu realmente conversei com o executivo e o executivo vai sancionar o projeto. Então, o mesmo trabalho que o vereador tem de convencer os pares do excelente projeto, e a partir do momento, passando pela comissão, indo em votação para o plenário, sendo aprovado pelos vereadores que estão no plenário, cabe ao vereador também mostrar a importância para o executivo daquele projeto. É outra luta do vereador convencer o executivo da sanção ou do veto daquele projeto. Aí é outra luta, outra batalha. Agora, o porém é o seguinte, o vereador tem que correr atrás do seu prejuízo, porque se ele quer que realmente aquele projeto ele realmente venha a ter sucesso, precisa da sanção do governo. Só que o problema maior de tudo isso é o seguinte, quantos projetos bons existem? Sancionado pelo governo, pelo prefeito, e sei lá, o projeto está engavetado. Não sei se vocês iriam fazer essa pergunta, mas eu já estou me antecipando. Porque assim, com toda a luta que a gente tem, primeiramente, o jurídico do vereador, juntamente com o vereador e alguns assessores, nós elaboramos um projeto. Passa tudo certinho, bonitinho, vai para a comissão, é aprovado, tal. O prefeito sanciona o projeto.
Depois desse trabalho todo, cadê o projeto? Não funciona. Por quê? Porque não entra em prática. Vocês são até criados outros projetos semelhantes. Fica engavetado. Que vão ser aprovados novamente. Mas aí também não é dever entendeu? do vereador fiscalizar a execução dessa lei? Ele deveria entrar. Você força uma situação. Eu tenho uma lei, só para que vocês tenham ideia, é uma lei, teve acho que uns 3 ou 4 anos atrás, é falado até hoje a questão do meio ambiente. Mas eu me lembro, nesses 4 anos atrás, se eu não me engano, falava muito a questão do meio ambiente. E eu tenho um projeto que obriga as concessionárias de carro, a cada carro que se vende na cidade, a concessionária tem por obrigação de plantar uma árvore. Não que ela, por exemplo, vendeu o carro lá, o camarada já vai lá plantar árvore. Não. Esse projeto seria uma maneira de, no caso a Secretaria do Meio Ambiente, reunindo esses empresários, que é os que ganham muito, eles ganham muito dinheiro nas vendas de carro, e fazendo uma reunião com eles e explicando a questão do projeto, e eles definir que área, quando que vai plantar, e etc, etc. Então, assim, esse projeto foi sancionado pela prefeita, acho que em 2009, 2010, e até hoje está Já lá. era para ter uma floresta em Ribeirão, né? Eu tenho de carro. E o jornal Cidade, a cidade, os veículos de comunicação da nossa cidade fala que o déficit de árvores na cidade, entendeu? Por exemplo, quando vem aquela temporal de chuva, derruba a árvore, aquele monte de coisa, quer dizer, e o projeto está lá. Então, assim, eu tive o trabalho de montar o projeto, tive o trabalho de convencer os vereadores de que o projeto era bom, realmente o projeto é bom, está sancionado, mas até agora parado. Eu já procurei várias vezes, não o atual secretário agora, o Daniel, mas os secretários anteriores, que estava nessa pasta da Secretaria do Meio Ambiente, me garantiam, vamos reunir os empresários, vamos procurar fazer um trabalho com eles a questão do projeto. Mas de lá para cá, Rodrigo, já tem mais eu sei lá, acredito que mais de 8 mil carros. Então, mas o que falta é a fiscalização, por parte da secretaria, ou no corpo da lei faltou punição pelo descumprimento? Olha, é uma questão de se pensar, Rodrigo. Assim, o projeto em si, ele não obriga o executivo a fazer esse tipo de coisa. A fiscalizar. O vereador, com certeza, tem que fiscalizar. Agora, o executivo, no projeto em si, até que seria até uma parte jurídica para poder explicar melhor sobre isso. O projeto em si, ele está constituído da maneira com que tem que ser desenvolvido dentro do município. Tá, até aí tudo bem. Prefeita sanciona o projeto. Mas não regulamentou, então? Não, na verdade, o projeto está feito e não regulamentou. Aí não regulamenta. Então, assim, é inaplicável. Não funciona. Então, assim, a gente fica lutando, protelando, fazendo as coisas, querer andar, mas chega uma hora que fica barrado. Agora é assim, eu não sei se você está notando, Du, você participou de uma outra entrevista aqui comigo, que outro vereador deu uma desanimada geral. A gente está percebendo esse desânimo no vereador também. Com terror, né? Não de fazer o trabalho dele, mas do cumprimento das coisas. Exato. Parece aí, que a mola não funciona. Né? E aí a gente fica assim, se os vereadores estão assim, Imagina então nós vamos fazer o que agora? Porque sai no jornal hoje que tem lei aí que as pessoas devem fazer, marcar consulta por telefone, só que demora 4 a 6 meses. O que nós vamos fazer então? Assim, um projeto do vereador Léo, estou falando dos meus companheiros de trabalho, porque um projeto quando é bom, a gente tem que falar mesmo, que é a questão dos biombos nos caixas eletrônicos. Então, assim, nos caixas eletrônicos não, nos bancos? Dentro do banco, né, quando a pessoa vai ao banco. Então, assim, é um projeto que está funcionando muito bem. O projeto está funcionando bem. Mas porque o PROCON teve um trabalho de excelência. E no início era inconstitucional, né? Ele ganhou. Fiscalizou e puniu.
Aliás, As diga-se de agências. passagem, o PROCON ultimamente tem feito um trabalho de excelência. Em Ribeirão Preto, Ribeirão a gente- Preto está de excelência. Então, é isso que deixa a gente contente, por isso que né? funcionou a lei. Então, mas Por isso que é funcionou, legal. A isso gente que é vê o bacana. seguinte, que muitas vezes fica ou a cargo da imprensa bater, né, jogar para cima certas situações e fazer com que aquilo tenha uma luz ali, que alguém olhe por ele, né, muitas vezes em Ribeirão. E a gente não vê, às vezes, muitas vezes, esse empenho dos dois lados, né? Seja de quem fez a lei, porque muitas vezes a população não vai nem saber o que acontece, Exatamente. que está funcionando, que já foi implantado, só sabe o que está em voga naquele período, né? Então acho que falta muitas vezes esse caminho aí, né? Vereador e fiscalização, né? É complicado, assim, da parte, por exemplo, que eu gostaria muito de ver meu projeto em ação. Porque eu tive trabalho de montar. Não é simplesmente você criar o projeto em si. Não, você tem um trabalho. Não, e o senhor falou uma coisa interessante, o senhor deu um número aí interessante. Pelo menos 8.000 árvores a mais nós teríamos. Sim, um número muito bom. Acho que até muito mais. Bem mais, né? Quantos carros nós já... Muito carro. Se for contar que a lei foi de 2010, Com redução do IPI ainda, com redução, não Muito- tenha dúvida. Teríamos Muito 100 carro, árvores, né? muito É um caro, exemplo que eu muita dou árvore. das demais leis que já foram aprovadas aqui na casa e que, infelizmente, fica engavetada, né? É uma tristeza para a população. Agora, vereador, assim, há um descontentamento no geral da população com o atual governo municipal. Por conta de algumas coisas que não foram alcançadas e tal. Agora a gente percebe que vão começar várias obras em Ribeirão, até por causa do PAC, o dinheiro está chegando e tal. Ribeirão deve se transformar aí no canteiro de obras. A senhora acha que a população vai mudar de opinião a hora que vê tudo isso acontecendo? Porque a gente percebe também que não é muito fácil conseguir dinheiro, ir atrás, batalhar, demora, o serviço público é muito burocrático. Eu quero aqui entender que a prefeita quer fazer as coisas, mas às vezes não conseguiu, enfim. O senhor acha que é possível mudar essa opinião da população agora, com todas essas obras que vão começar a partir de agora? Ô Sérgio, o que acontece com o ser humano? A última coisa é a que fica. Por exemplo, fez as obras, o povo vai ficar contente. Não importa quantos anos vai ter o próximo gestor para pagar. Não se trata de uma dívida. Dívida é aquilo que a pessoa não pode pagar. Se fala imprensa, se fala dívida, cria uma dívida. Não, dívida é aquilo, pelo que eu entendo, dívida é aquilo que a pessoa não pode pagar. Agora, se você tem as prestações a serem pagas, não importa, quer dizer, igual esse empréstimo que chegou aí, eu não me recordo agora de momento quantos anos são para os atuais Mas se não fizer, também gestores não pagar. vai ter a obra. Não vai ter a obra. O Agora, município não tem como fazer. eu acredito sim, a partir do momento, por exemplo, eu tenho lá a minha rua em frente de casa, um exemplo, cheio de buraco. Pô, vai lá, recapia a minha rua, deixa a minha rua bonitinha. Pô, eu vou ficar satisfeito, contente. Poxa, fez o parque em frente da minha casa, no meu bairro, vou ficar contente. Poxa, criou uma ponte que havia ali trânsitos ali naquele espaço ali, fez a ponte, vai ajudar no trânsito. Poxa, eu vou ficar contente pra caramba. Então, assim, isso é do ser humano. Acho que isso não muda, Sérgio. A partir do momento que está sendo feito o bem, as pessoas vão realmente ficar contentes. Agora, também eu não posso ser bobo. Eu tenho que entender o seguinte, eu fico pensando, eu sou político, mas eu fico pensando e me deixa até revoltado. Por exemplo, tem governos que deixam para fazer no ano da eleição. Por quê? Por que isso? Por que no início do mandato dele ele já não fez? Por que fica protelando? Que fica esperando, acho que essa seria a palavra certa. Ele espera chegar, tipo assim, o ano da eleição e ele abre os cofres, né? Eu vou fazer isso, eu vou entregar aquilo. Por que não faz isso assim que assume o mandato? Eu estou aqui, eu não sou prefeito, não tenho pretensão de ser prefeito, mas eu fico pensando, por que já não faz no início? Por que fica esperando? Qual o problema? Porque deixa para a última hora para ficar na cabeça das pessoas de que ele que fez, porque de repente ele concorre à reeleição e está ali o motivo dele ser eleito. Na memória. Exatamente. Bom, nós só temos mais 5 minutos, hein, gente? Se vocês quiserem fazer alguma pergunta bombástica, a hora é agora.
Não, né? É que precisa de mais tempo, né? Porque o assunto é tão bom, eu levei relevante. até um susto aqui, só 5 minutos. Só temos 5 Não minutos. deu nem tempo, né? Mas, na verdade, deixa eu fazer uma pergunta que não me sai da mente, porque eu escrevi o seu nome aqui, vereador. Vereador Pastor Saulo. E existe uma discussão secular sobre a separação entre política e religião, entre Estado e religião. Qual que é o limite entre vereador e pastor que o Saulo se impõe? Rapaz, que pergunta, hein? Vai dar os 5 minutos? Eu também quero opinar depois disso aí. Meu Deus do céu. Ainda bem que é a última, é verdade. Você devia ter feito no começo. É verdade. Agora nós vamos falar da mesma coisa que o pastor. Você deixou pro fim? Vamos lá. Mas assim, eu acho que dá pra gente levar, fazer as duas coisas. Eu só acho assim, o pastor, no caso, essa parte de pastor, você tem uma sensibilidade tão grande com o sofrimento das pessoas, e quando você traz para o legislativo, aí que você começa realmente a sentir na pele o quanto que as pessoas sofrem. Então, assim, eu como pastor já estou acostumado a atender as pessoas simples, pessoas que têm condição, pessoas que de repente estão querendo até tirar a própria vida, assim, cada coisa que a gente atende. E a gente tem essa sensibilidade de poder ajudar essas pessoas. E ajuntando com o legislativo, aí que a nossa força fica maior. Porque até em si o pastor ele pode orientar e orar pelas pessoas. Agora, aqui no Poder Legislativo, além de você fazer tudo isso, você tem forças para correr atrás e ajudar as pessoas. Com creche, no caso da educação, no caso de poder ajudar as pessoas a conseguir um trabalho, conseguir passar no hospital. Não que a gente facilita isso, é porque infelizmente as pessoas é mal atendido. Mas quando a gente chega, eu não entendo. Não entendo, não vou conseguir entender nunca. Quando a pessoa vai a um determinado local da prefeitura para ser atendida, muitas das vezes ela é tratada mal. Quando você vai junto com essa pessoa, o tratamento é outro. Então é horrível. Preciso olhar isso aí. É uma pena constatar como se isso não fosse triste. Também, que esse trabalho seu lá fora não seja confundido como campanha também, né? Você ainda tem que tomar esse tipo de cuidado, não é? Agora, esse talvez o limite que eu acho que o Rodrigo fiz a pergunta, né? Essa questão do limite para não se confundir com a questão do trabalho tá de pastor e está se promovendo como campanha. Então, agora nós chegamos ao final. É meio um pouco difícil, né? Assim, não dá, assim, é uma linha, né? Eu sigo uma linha, procuro fazer, separo a hora que eu tenho que realmente fazer minha parte como pastor, que é a hora que eu estou nos cultos da igreja, e aqui no Legislativo eu fico à disposição da população o dia inteiro, 24 horas. Agora, para terminar, muito obrigado, viu, pastor, por senhor ter vindo aqui. Pastor, vereador, né? Saulo. Obrigado a vocês também. Obrigado, senhor. Mas eu não posso deixar de falar isso também. Porque há uma confusão às vezes, porque assim, as pessoas dizem, o país é laico, tal. O país é, mas a nação não. Se é católica ou evangélica, ou de outras religiões, a nação não é laica. Todo mundo, com exceção de algumas pessoas que fazem um esforço tremendo para não acreditar em nada, e é o cara que tem mais fé, porque ele tem fé que não existe nada. Então ele também passa a ser uma pessoa que crê em alguma coisa. E o mais interessante é que Jesus não era um religioso, ele era um rei. Ele era político. Ele queria implantar e quer implantar um reino de justiça. Então é muito confuso essas coisas. Né? Porque aí você vê que não conseguiu até hoje, hein? Não, tem conseguido. Conseguido. Você vê o quanto que é difícil, hein? Mas tem conseguido, sabe por quê? À medida que você crê e trabalha de alguma forma para implantar a justiça do reino, o reino está sendo implantado, porque o reino somos nós. Então você crê, o Du crê, o pastor crê, e tantos outros que creem, porque a justiça é isso, né? É o desejo de dar a cada um aquilo que lhe é de direito. E ninguém quer mais isso do que o próprio Deus, né? Tá bom? Tamo junto nessa? Então vamos. Muito obrigado a você. Continue com a nossa programação. Tchau.